Presta atenção no que o Alok falou, olha só. Deus? Deus não existe. Eu encontrei uma senhorinha que ela tava 3 dias sem comer e amarrava o estômago pra não sentir fome. Eu tenho uns 90 anos e ela era cega os 2 olhos, mano, tá ligado? Tipo assim, olha a situação. Fui falar com ela e tal, não sei o que. E ela, cara, tipo, veio falar assim, não, porque eu tava orando a Deus pra que alguém viesse me ajudar e tal. Eu falei, Deus? Deus não existe. Deus não existe, Deus abandonou ela. Tipo, que Deus é esse que abandona vocês, deixa fome, que deixa violência? Que Deus é esse? Eu percebi naquele momento que eu era o maior miserável ali. E que eu, com tudo que eu tinha, tava reclamando. E ela, com aquelas situações todas extremas, estava exatamente com muito mais fé do que eu. E foi naquele momento que eu percebi que Deus nunca abandonou eles. Quem abandonou fomos nós. Exatamente, meus irmãos. E digo mais ainda, enviou o Alok atendendo a oração da mulher para poder levar o alimento para ela. Olha como é que Deus tem um meio dele de trabalhar e os cuidados dele, né? Agora, a gente sabe, irmãos, no que tange a esse assunto aqui sobre fome, guerra, tudo isso é resultado de uma natureza caída. Tudo isso é resultado de uma escolha feita pelo homem lá atrás, né? No início de tudo, livro de Gênesis, nós sabemos que quando o pecado entra no mundo através de uma legalidade do homem, quando eu falo homem, eu falo ser humano, né? Quando entra no mundo através do homem, pela legalidade que o homem deu, ele acabou desconfigurando. O pecado, ele desconfigurou a natureza humana e acabou deturpando ela. E assim, meus amigos, hoje nós colhemos o que foi plantado lá atrás. Hoje nós colhemos o resultado de uma decisão que foi tomada lá atrás. Obviamente, hoje nós vivemos pela graça de Deus, é um favor imerecido, então Deus nos reconciliou novamente através da morte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, nos dando livre acesso ao Pai, certo? Mas isso, de modo algum, isenta as consequências, porque as consequências estão aí, as consequências vêm, né? A consequência de uma natureza caída, de uma humanidade caída, o que é essas consequências? São as guerras, né? É a fome em massa, é tudo isso. Agora, Deus é misericordioso. Deus tem levantado os seus para poder fazer as missões. A palavra do Senhor tem alcançado essas vidas, essas pessoas, e não somente a palavra, mas Deus tem levado pessoas para poder abençoar essas outras pessoas. É porque, geralmente, quem critica vive numa bolha, vive num mundinho ali fechado e aonde não consegue enxergar que a igreja do Senhor está em movimento, né? Agora, irmãos, o fato é que nós colhemos o resultado de uma ação do homem lá atrás. Eu sempre falo que Deus, ele é justo. Na mesma medida que Deus é amor, ele é fogo consumidor e é justiça. Nenhum atributo de Deus duela com ele. Então, na mesma medida que Deus é amor, ele é fogo consumidor. Na mesma medida que ele é fogo consumidor, ele é justiça, ele é longânimo. Porque todos os atributos de Deus estão em pé de igualdade. Se eu falo que um atributo de Deus se sobressai ao outro, eu estou falando de um desequilíbrio. Desequilíbrio é um atributo humano, logo é um atributo falho. E Deus não é falho. Deus não duela com seu caráter. Então as consequências teriam que vir, irmãos. Mas eu gosto sempre de lembrar que Cristo, naquela cruz do Calvário, nos reconciliou com o Pai, nos dando livre acesso. E hoje, a nossa alegria, a nossa plena alegria, por mais que o mundo possa estar de cabeça para baixo, nós temos a alegria, porque a nossa alegria está plenamente no Senhor, ligada em Cristo, porque Ele, sim, é imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre será esse mesmo Deus. E a nossa alegria é aquela alegria chamada alegria da salvação. Tudo que esse mundo tem, nada disso pode preencher um vazio que há dentro do homem, a não ser o próprio Deus, porque aquele vazio é exatamente do tamanho de Deus, e só Deus para preencher esse vazio dentro de um homem, dentro de uma pessoa. Bom, no mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.